Direto da redação. O Brasil acompanhou desde o dia 7 de setembro uma turbulência e ela chegou ao ápice um dia depois, no dia 8, quando começou greve de caminhoneiros, começou paralisação em vários pontos de rodovias e em algumas situações até atos de violência que nós exibimos aqui no programa, direto da redação. E esses movimentos eles foram insuflados pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro, quando ele discursou na esplanada dos ministérios em Brasília para uma multidão de manifestantes e também na Avenida Paulista, quando Bolsonaro chegou a dizer o seguinte, que ele desobedeceria às decisões do Supremo Tribunal Federal emanadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A partir dali, não mais obedeceria. Mas pressionado pela reação das instituições, pela reação do Senado, pela reação do Supremo Tribunal Federal e de outras instituições, o Jair Bolsonaro ele deixou praticamente os seus apoiadores com a brocha na mão. Ele botou uma escada, mandou todo mundo subindo com a brocha para pintar paredes e ele ontem tirou a escada e deixou todo mundo pendurado com a brocha na mão, porque ele recuou. Ele publicou ontem uma carta em que praticamente ele arrega, ele pede desculpas por tudo que ele fez. E é o que a maior parte dos jornais no Brasil hoje, da América Latina, estão hoje aqui retratando, estão manchetando. E eu vou aqui dar uma passada agora pelos sites dos principais portais de notícias e a imprensa no Brasil e na América Latina de uma forma geral, para sabermos qual é a repercussão disso. Uma reportagem aqui do UOL que diz: pressionado pela reação dura do STF e os seus discursos golpistas de 7 de setembro, e também os bloqueios de estradas feitos por caminhoneiros apoiadores do governo, o presidente Jair Bolsonaro pediu socorro ao seu antecessor Michel Temer. Temer foi levado para Brasília num avião da FAB e nas próprias palavras já chegou com uma nota a qual Bolsonaro fez uma pequena observação. Com a marca de Temer da primeira à última linha na declaração à nação, Bolsonaro disse que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é a vontade minha, diz Bolsonaro, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar, e que suas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. O Michel Temer é uma múmia. Foi o presidente que foi escorraçado do Palácio do Planalto, assim, com um dos piores índices de popularidade. O seu candidato naquela eleição, Henrique Meirelles, foi a menor votação naquele pleito. E depois, na sequência, Michel Temer também foi preso, né, como aqui naquele festival de prisões. Não estou discutindo aqui se a prisão era legal, se a prisão era ilegal, porque talvez até fosse ilegal, porque aconteceram tantas aberrações. Mas fato é que Michel Temer é um político que não tem condições de voltar a andar nas ruas de cabeça erguida e provavelmente vive hoje recluso dentro de sua casa. Então é o pior, é o que há de pior no cenário político brasileiro, é da velha política. Isso aí é perdão, mas já saiu do cenário político em boa hora, mas foi a ele que Bolsonaro recorreu. Mas aqui agora eu vou dar informação que talvez poucas pessoas tenham se atentado. Por que Bolsonaro recorreu ao Michel Temer? Um presidente que não tem prestígio eleitoral, um presidente que se diz constitucionalista, mas eu tenho cá minhas dúvidas, não sei se ele é constitucionalista, foi professor de direito, mas eu tenho cá minhas dúvidas diante do que tudo que Temer fez quando foi presidente. Eu não vou aqui expressar aqui com palavras que todos já conhecem, mas todo mundo sabe quem é Michel Temer. O Bolsonaro chama o Michel Temer por uma razão única.
não é pela escrita. Michel Temer foi presidente, o Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, é o carrasco hoje do governo Bolsonaro, ou pelo menos Bolsonaro o encara assim, foi ministro de Michel Temer e foi nomeado para o Supremo por Michel Temer. Bolsonaro trouxe Temer para ser uma ponte com Alexandre de Moraes. Uma ponte com o Supremo. Isso aí está nas entrelinhas e provavelmente você ainda não viu isso de ninguém. As pessoas talvez não tenham prestado atenção nisso. Mas certamente que Michel Temer veio para ser uma ponte entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Então isso aqui é uma dedução minha, pessoal, de Roberto Barbosa, tá? Que acompanha. Isso aqui não está aqui na reportagem do UOL. Mas preste atenção, faça a ligação entre os fatos históricos, entre a cronologia, e você vai se deparar com isso. Você vai ver o Alexandre de Moraes, ministro de Temer, depois Temer nomeando ele ministro do Supremo Tribunal Federal, e na sequência Alexandre de Moraes agindo como ministro do Supremo Tribunal Federal, agindo assim contundentemente contra o governo Bolsonaro, e agora Bolsonaro traz Temer à cena, e isso não é à toa. A carta que Temer escreveu, com o que está aqui, qualquer um escreveria. Eu digo qualquer um escreveria, não é aqui por menosprezar o texto, nada disso não. Porque no governo Bolsonaro tem muita gente que escreveria uma carta como essa que Temer escreveu. Essa é a única utilidade de Temer hoje. Garoto de recado. Vamos aqui à reportagem do jornal Metrópolis. Mas não ficou só nisso. Antes da nota ser divulgada, Temer telefonou para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atenção, indicado por ele para a corte, e o colocou na linha com Bolsonaro. Condutor do inquérito dos atos antidemocráticos, Moraes é o alvo preferencial do presidente, que o chamou de canalha no discurso em São Paulo. Segundo Temer, não houve um pedido de desculpas, mas uma conversa educada. Olha, eu não tinha lido aqui ainda o Metrópolis. Eu estou errado então? Tá vendo? O jornal Metrópolis, o site Metrópolis veio aqui ao cerne da questão.